Ambientes integrados. É isso que você vai ver hoje nesse vídeo. O foco principal dessa casa era ter os ambientes da parte social totalmente integrada. Por isso que o formato desse espaço ele é retangular, onde a gente já vê ao entrar na casa a sala de TV, sala de jantar e cozinha. E tudo isso foi pensado no conceito, a maneira como esses clientes têm a rotina. Eles amam receber amigos e familiares. Então a casa sempre está cheia. E esse ambiente integrado proporciona esse convívio, essa troca, que era muito importante para eles. E o foco agora é mostrar de pertinho todos os detalhes. Então vem comigo. Vamos entrar e ver todos os detalhes? Ao entrar nessa casa, a gente já percebe a integração desses ambientes. Então a gente já visualiza a cozinha, a sala de jantar e principalmente a sala de TV. Então ao entrar a gente tem esse painel de TV que a gente projetou para nossa cliente, pensando realmente em ter um tamanho, uma proporção adequada a esse espaço social. Então ele é bem marcante, a gente consegue ver que ele tem uma proporção bem bacana em relação ao espaço. Aqui nós usamos o Jequitibá rosa na parte do amadeirado, da Duratex, e o Gianduia nessa parte mais sólida, criando essa composição. E a madeira a gente consegue perceber que aquece o ambiente. Então a cor sólida foi para a gente realmente ter uma cor base, mas o amadeirado faz toda a diferença. E o que também não podia faltar era uma iluminação neste painel. Então aqui no cantinho a gente consegue acionar e a gente tem aqui uma fita de LED nesse painel. Então fica bem confortável para assistir TV à noite, a gente tem essa iluminação diferenciada. E agora falando mais especificamente sobre essa marcenaria. Nós temos então esse painel da TV preenchendo bem essa parede e ele foi desenhado atendendo exatamente o que a cliente precisava. Então ela tinha a intenção de deixar esse puff nessa localização. Nessa parte aqui onde a gente vê esse aquário pequenininho, a intenção no futuro é ter um aquário maior, então a gente já projetou essa marcenaria pensando nesse aquário. A parte de prateleiras era muito importante também para nossa cliente, porque ela gosta de compor com quadros, vegetação, e isso faz toda a diferença também para o mobiliário. E claro, toda essa parte funcional onde a gente tem ali o aparelhinho da TV, mais alguns nichos que possibilitam mais algumas decorações e essas portinhas onde elas ficam bem ocultas, minimalista, mas serve para a gente guardar bastante coisa. Então, como a gente consegue visualizar, esse painel tem muita presença quando a gente entra já no espaço. E quando a gente fala dessa outra parede aqui, a gente tem uma abertura, uma porta que sai numa área de luz, então a gente tem aqui a parte da cortina, temos a parte da iluminação destacando o quadro, uma porta que nos leva à parte íntima da casa e a parte onde a gente visualiza o sofá. Um sofá em L, que já era o sofá que a cliente tinha e nós consideramos ele neste projeto. Então, como ele tinha uma base neutra cinza, a gente conseguiu também trazer propostas de cores para a parte das almofadas, mantivemos uma base neutra no tapete, trouxemos cor para a parte dos quadros e uma coisa que faz toda a diferença e é bem característico da nossa cliente que gosta de fotografia, neste espaço da sala ainda, nesta parede aqui, nós temos as fotos da família, de momentos especiais. Então nós conseguimos perceber que esse espaço ficou como uma galeria. A gente tem também os spots, que é uma iluminação que valoriza essas fotografias. Então a parte de iluminação, a gente tem uma central, também temos os spots destinados aos objetos que ficam ali nas prateleiras. Aqui a gente visualiza o cortineiro iluminado e também outros spots direcionando a iluminação para o quadro. E neste ângulo a gente consegue visualizar então a composição dessa sala de TV. E aqui, entre os quadros e o sofá, a gente tem uma circulação bem confortável.
Aqui a cliente também colocou uma vegetação que valorizou esse espaço onde fica a porta de entrada. E é assim que ficou a sala de TV. E agora eu quero comentar com vocês um detalhe bem determinante de uma área integrada. Em todos os projetos da ASO, quando a gente está falando de integração, a gente gosta muito de utilizar o mesmo piso no ambiente todo, porque isso traz fluidez, traz continuidade. E o ambiente ele sempre parece maior, até por conta dessa estratégia de continuidade. E foi isso que a gente fez nesse projeto. Agora vamos ver de pertinho então a sala de jantar e a cozinha. Agora eu vou focar na parte da sala de jantar. Então nós temos aqui a mesa de jantar, bem no meio desse ambiente, sala de TV e cozinha. Um detalhe, essa parede tá com a parte da iluminação, dos spots direcionados, porque ali vai ficar uma adega e um espelho. Vida real, os clientes têm alguns detalhes ainda para finalizar nesse espaço, que seria a adega, o espelho e as banquetas, mas o espaço já está sensacional e a gente não resistiu de vir filmar. Então vamos focar no que está prontíssimo por aqui, como essa sala de jantar que ficou super integrada nesse espaço. Então é uma mesa de 6 lugares que a gente já vê nessa composição integradíssima com a cozinha. Essa bancada, essa cozinha ficou extremamente confortável, atendendo a necessidade específica desses clientes. A nossa cliente ama cozinhar, então quando a gente desenhou essa cozinha, nós pensamos realmente no melhor aproveitamento de espaço de bancadas. Então, a gente consegue perceber que essa cozinha, ela tá em formato de U. E isso possibilita uma dinâmica bem interessante e funcional. Aqui a gente tem a geladeira, armário superior. Ao lado, a gente tem uma despensa inferior, o micro-ondas na altura que atende as crianças. Foi uma prioridade da nossa cliente. Na parte de cima, a continuação dessa despensa. Na sequência, nós temos a portinha destinada aos temperos, o forno, o cooktop, a coifa e uma sequência de armários, tanto na parte inferior como na parte superior. Um destaque aqui é essa prateleira, que também tem uma fita de LED que a gente consegue acionar por aqui, que traz todo um charme também para o espaço e é muito funcional no período da noite. É uma iluminação a mais para o espaço, para a realização dos cortes e tudo mais. Mas essa prateleirinha, ela é um charme porque a cliente deixa todos os temperos. É perceptível que ela gosta de cozinhar. Então, essas bancadas bem projetadas para que ela tivesse espaço realmente para o preparo, foi fundamental nesse projeto. E também deixar esses acessórios em bancadas, os eletros, essa parte onde a gente tem aqui o papel, o alumínio, a parte do faqueiro, isso traz funcionalidade para o uso dessa família. No cantinho a gente já vê a parte do filtro. E aqui, para a gente compor todo esse armário, a gente também deixou espaços para decoração. E para que a gente conseguisse amarrar essa estética dessas prateleiras e conectar o desenho dessa cozinha, nós também passamos essa parte das prateleiras na coifa. E olha que desenho diferenciado que a gente conseguiu neste armário. Então, além de funcional, é uma cozinha também com uma estética super agradável. E falando da cor, a gente usou aqui o Mint da Duratex, que é esse verdinho. Então, a cliente, ela gosta da presença de cor. A gente já percebeu ali na sala de TV que as fotografias não foi aquela ideia de deixar no preto e branco. Ela gosta da cor. E a cozinha dela, quando ela chegou no escritório, ela falou: eu quero uma cozinha que tenha cor, eu gosto do verde. E a gente já associou o Mint da Duratex, que é um verde, mas é um verde suave. E olha a composição criada com o Jequitibá rosa, também da Duratex. Esse amadeirado que a gente utilizou também na sala de TV. Então, usar a mesma madeira em ambientes integrados também é uma estratégia para a gente criar conexão. E na sequência dessa bancada, a gente vê então o cooktop,
uma área de trabalho. Aqui, na parte da pia, essa amplitude da área molhada. Então, pensar nesses detalhes, para quem gosta de cozinhar, é fundamental. A cuba aqui é bem grande, que faz toda a diferença. E uma lixeira embutida não podia faltar nesse projeto. Nessa cozinha, a gente recebe muito sol da tarde. Então, essa persiana foi bem estratégica para que a gente conseguisse conter essa incidência de luz direta. E falando dos armários, a gente tem então um armário inferior nessa parede, devido à proporção da janela. Aqui, a gente também tem, neste outro lado, mais armários inferior. Esse cantinho vazio ainda é porque ainda não chegou a lava-louça, mas teremos lava-louça aqui também. Mas, focando na bancada, quando a gente vira, a gente vê a continuação desse U. E a gente vê o quanto de bancada essa cliente tem. E para quem gosta de cozinhar, esse é o verdadeiro paraíso. E olha a integração que a gente tem com a sala de jantar, com a sala de TV. E a questão das cores se conectando. Na sala, então, a gente tinha uma base do janduia que é mais neutra. E o amadeirado que casa com a porta que vai para o social e com todos os detalhes que nós temos aqui na parte da cozinha. No nicho do micro-ondas e nas prateleiras que nós utilizamos como decoração. Agora, eu quero falar um outro detalhe. Falar um pouquinho mais dos armários. Quando a gente projetou essa cozinha, a gente pensou na funcionalidade. Então, olha que interessante esse canto. Ao abrir, a gente consegue perceber que tem muito espaço. E olha o ângulo de abertura dessas portas. Isso só é possível porque a gente tem uma dobradiça diferenciada aqui. Não é aquela dobradiça de ângulo de 90 graus. Não, 180 graus, para que a gente consiga ter praticidade, que a gente consiga entrar, por assim dizer, dentro desse armário e pegar o que fica lá no fundo, com conforto. Então, na hora de projetar, a gente tem que se preocupar com os detalhes não apenas estético, mas funcional. Então, isso se replicou deste outro lado também. Então, aqui a gente tem um outro canto, já que essa cozinha ficou com esse formato em U da bancada, bem aproveitado. Então, pensar na funcionalidade dos mobiliários é de extrema importância. Então, aqui a gente fecha essa porta, na sequência, a gente já vem com essa outra porta e o encaixe é perfeito. Aqui nós optamos pela cava. Então, a cava está acontecendo no próprio MDF de 18 milímetros. Então, a gente vê que para ter um resultado bacana, precisa de uma empresa que sabe trabalhar com acabamentos, com bom acabamento. E nessa cozinha, por não ter puxadores metálicos marcados, a gente consegue visualizar esse minimalismo mesmo nas peças, já que a gente teria informações de eletros, que era algo que a cliente gostaria de deixar na bancada, nós otimizamos. Utilizamos esse puxador para que a gente conseguisse um resultado estético mais minimalista e que não tivesse tanto impacto, que os próprios eletros se destacassem, que a cor dessa cozinha se destacasse, que a madeira escolhida para os detalhes trouxessem os detalhes. Um ponto importante para se destacar, que além dos desejos dos clientes, para a gente chegar no resultado de projeto assim, pensando no puxador nesse nível de detalhamento, é porque a gente entende exatamente o que o cliente precisa, o que faz sentido para sua rotina, e isso é um conjunto de informações que a gente tem que trabalhar para chegar num resultado que agrade. E acreditem, esse projeto da cozinha foi aprovado na primeira reunião. E um outro detalhe aqui é que, como a gente tinha um ambiente integrado, presença de cor nessa cozinha, o revestimento utilizado foi o Matte White da Eliane, que é esse revestimento que tem uma carinha mais retrô, mas que ele é muito moderno também. E nós optamos pela cor branca para que a gente tivesse realmente esse respiro de cor neste ambiente. E olha que interessante, uma persiana com fundo branco, um revestimento branco. Os eletros, a gente percebe que a gente tem aqui o preto e também a predominância do cromado.
mas a geladeira eles mantiveram no branco. E a composição funcionou, porque o revestimento mais a cortina abraçou essa geladeira. E o resultado ficou super bacana. E sobre a bancada, nós escolhemos uma pedra, o São Gabriel, que é um granito. E por que nós escolhemos essa pedra? Porque é uma pedra que tem um custo-benefício muito legal, uma estética muito legal e, claro, ela é muito funcional. Para quem ama cozinhar, a pedra escura atende muito bem. Então, a nossa cliente até cogitou uma pedra mais clara aqui na bancada, mas no final, o que realmente ganhou foi a pedra São Gabriel. E por mais que a gente tenha esse verde suave, a parte do amadeirado, a cozinha ainda ficou leve, mesmo utilizando essa pedra mais escura. E o Jequitibá rosa não podia faltar nessa bancada, que é a bancada que vai receber as banquetas no futuro próximo, assim como a adega e o espelho. Então toda essa combinação de cor foi bem estudada para que a gente conseguisse chegar neste resultado de uma cozinha colorida, mas na medida certa. E falando um pouquinho da iluminação, a gente tem um rebaixo aqui no fogo, bem na área dessa bancada, onde a gente visualiza os pendentes, que também traz um charme diferenciado no período da noite. Uma iluminação central nessa cozinha, que é a iluminação que atende a necessidade específica para o momento do preparo dos alimentos. E essa é a visão que a gente tem desse espaço integrado. Eu estou andando aqui mais próximo da sala de TV para reforçar essa integração. Aqui eu estou próximo da porta de entrada. E nessa área social não podia faltar um lavabo especial. Nós temos um lavabo que atende toda essa área social da casa. Ele ficou reservado bem no cantinho, onde essa porta fica bem discreta quando as pessoas vão utilizar. E claro que ele tem um charme todo especial também. Tivemos toda uma atenção especial na escolha dos revestimentos e até mesmo na paginação. E eu também quero mostrar esses detalhes do lavabo. E aqui ao lado nós temos o lavabo. Dá para perceber que ele ficou bem reservado. A porta sai aqui próximo à porta de entrada, não no meio do ambiente. E nesse lavabo a gente tem um revestimento diferenciado no formato e também na paginação. Então aqui a gente tem um pé direito bem alto e a cliente queria revestimento neste lavabo. A estratégia realmente foi pensar em um revestimento que pudesse ir até bem à parede, mas não podia faltar criatividade. Então a gente conseguiu um desenho bem específico para esse revestimento. E a cliente também aprovou o projeto do lavabo na primeira reunião. E para trazer um diferencial, a gente tem um pendente neste ambiente, essa iluminação central. A prateleira, os objetos, a vegetação, que a nossa cliente gosta desses detalhes. Então fez a composição desse lavabo em tom de branco e verdinho. E a gente consegue visualizar o quê? Cor nesse espaço. Porque a nossa cliente, em todos os espaços dessa casa, porque nós projetamos todos os ambientes dessa casa, tem cor. Então nós temos a cor aqui no lavabo, temos a cor que a gente deixou nesse ambiente social na cozinha. E nos outros ambientes, a gente também tem a predominância de cor. Temos um banheiro nessa casa, onde a gente tem ele mais colorido, um outro no tom de azul. Então esse projeto é uma referência para quem gosta de cor ou tem medo da cor. Olha que suave que ficou e a gente consegue perceber a vida que ganha o ambiente. E esse foi o tour pela área social dessa casa. Aqui no canal vocês também encontram um banheiro azul que a gente filmou detalhadamente, que faz parte dessa casa. Então nós vamos deixar o card aqui para você conseguir também conferir o banheiro da suíte do casal. E além desse vídeo, nós também vamos deixar um outro vídeo de uma obra que está em fase de acabamento. E até o próximo vídeo!